Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês alguns verbos que são muito usados pelos italianos nativos e que você vai, a partir de agora, inserir também no seu vocabulário, assim deixando o seu italiano mais avançado. Para começar, quero dizer a vocês que categoria de verbos são esses. Tá? São os verbos chamados verbos pronominais. O que acontece? Em italiano, nós temos os verbos que, ao se unirem com algum pronome, eles passam a ter um outro significado. Para que isso fique mais fácil, siga o vídeo e entenda como funcionam os verbi pronominali. E antes de tudo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Luísa, fundadora da Italiano Descomplicado, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês algum desses verbos que vão fazer o seu italiano elevar, né? Ser elevado de patamar, porque a partir de agora você vai poder falar io me ne vado, ci vediamo alla prossima. Para começar, o nosso primeiro verbo pronominal vai ser justamente o verbo andarsene. Vejam que ele vem aí da base do verbo andare, que certamente ou muito provavelmente você já usou, já entendeu como funciona, mas o andarsene não é simplesmente andare. Vamos entender a diferença. Quando eu digo o verbo andare, eu preciso dizer o meu destino, dove vado, né? Vado all'università, vado in Italia per le vacanze, vado da Giulia, não? Lembrando que quando eu digo da Giulia, dai miei, da Cláudio, significa que eu estou indo na casa dessa pessoa. Mas vejam a diferença, né? Vado da Giulia, mas se eu uso o verbo andarsene, eu digo me ne vado. Vediamo domani. Esse me ne vado é a conjugação do andarsene, ou seja, eu simplesmente digo que eu estou indo embora e não preciso dizer aquele complemento de lugar que eu precisava dizer anteriormente com o simples verbo andare. Se eu quero dar uma ordem para alguém, dizer para alguém sair daqui, vai embora, né? Vattene, se é no imperativo informal, e se ne vada, se é no imperativo formal. Se esse verbo tem aí o verbo andare como base, qual vai ser o auxiliar dele? Vai ser sempre nos tempos compostos, o auxiliar essere, né? Por exemplo, vamos supor que ontem eu frequentei uma festa e aí começou a ficar tarde e eu decidi ir embora, né? Ieri ero alla festa di Giulia e era tardi, quindi alle 22 me ne sono andata. Me ne sono andata é a conjugação do verbo no passato próximo. Então vejam, é um verbo andare, aquele verbo de base que a gente já conhecia, e ao se unir a parte reflexiva se e a particella ne, ele ganha outro significado. Então, aquilo que eu dizia na introdução do vídeo, né, que são verbos que a gente já conhece, que se colegam, né, que se colegam a uma particella ou a um pronome, acaba virando um verbo pronominal e aí mudou o significado. Como, por exemplo, aproveitarne, né? Aproveitarne é tirar proveito, né? Se tu hai tempo, te ne approfitti, né? Se você tem tempo, pode aproveitar esse tempo, mas também posso tirar proveito de alguém. Aquela pessoa era muito boazinha e alguém se aproveitou dela, né? Posso usar também o aproveitar-ne. Posso usar nesses dois sentidos. Depois, vejam que eu tô esses dois primeiros verbos, assim como curar-se-ne, accorger-se-ne, que é perceber, dar-se conta de alguma coisa, são aí verbos que estão sendo collegati, né? Que estão sendo unidos à particella ne. Mas não é só com a particella ne que a gente vai criar esses verbos. A gente também tem com a particella ti, aquela clássica, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, volerti, que de base é o verbo volere, mas com a particella ti a gente acaba transformando em outra coisa. Volere é desejar, querer, né? Voglio andare in Italia, que é também o verbo volere, é um verbo modale. Mas quando a gente transforma o volere no volerti, quer dizer, ele começa a ter uma característica de ser necessário. Volerti é ser necessário. Ci volle una ora in aereo da Floripa a São Paulo, né? É necessário uma hora em avião de Florianópolis até São Paulo.
Paulo. Per cucinare la pasta fresca ci vogliono pochi minuti, né? Quando a gente compra a massa fresca, bota ali na água em 2, 3 minutinhos, está pronto. Então são necessários poucos minutos que vogliono. E se vocês começam a ler, principalmente para quem já está com nível um pouco mais avançado de italiano, nos textos, ouvindo também os italianos falando, e você vai ver a presença dessas particelle, né? Ti e ne, em situações que talvez não façam muito sentido naquele primeiro uso das particelle que a gente aprende quando estuda italiano, que é o ti para locativo e o ne para quantidade. Bom, mas voler-te é necessário? É uma quantidade necessariamente? Pode ser uma quantidade de tempo, né? Mas, por exemplo, ti vuole pazienza. Isso seria pro ne, né? De quantidade. Então, se a gente usa ne vogliono 3 piatti de pasta, não só alguns exemplos assim, mas não fariam sentido. E tudo isso, explicações e esses verbos que vão fazer você melhorar o seu nível de italiano estão aqui no nosso caderno de estudos do italiano, que você pode adquirir clicando no link aqui na descrição do vídeo. Nesse caderno você vai entender também como usar, como conjugar, que verbos são esses, né? Você já usou, por exemplo, o verbo entrar-te? Não te entra niente. Não te entra. Eu escuto muito quando eu tô na Itália, mas questo não te entra. Qual que é a ideia? É que não faz sentido. Por exemplo, estamos aqui falando de língua italiana, chega alguém e fala sobre japonês, não tem nada a ver com o assunto do vídeo, então não te entra. Ma che dici queste parole in giapponese? Non ti entra niente com a nostra chiacchiera qua. Então, vocês, quando adquirirem esse caderno de estudos, vão ver aqui tem uma lista. E eu separei os principais verbos pela particella ti e os principais verbos também com a particella ne. E tenho certeza absoluta que a partir do momento que você começar a usar esses verbos pronominais, você vai sentir um grande avanço no seu italiano. Então, é só clicar no link aqui embaixo e aproveitar, né, di questo quaderno di studio. Ci vediamo alla prossima!